relação com outros filósofos vai persistir, porque a forma como Derrida, em relação a múltiplos autores, tanto da história da filosofia quanto da literatura, da poesia, das artes plásticas, né? Enfim, esse diálogo do Derrida com o outro sempre será uma tônica do seu pensamento. Então, de alguma maneira, mesmo a gente superando essa contextualização histórica, Foucault, Bataille, são autores assim que Freud, não, são autores que vão retornar quando a gente analisar, sobretudo, um livro que a gente vai começar a entrar hoje, que é o contemporâneo da explosão do estruturalismo nos anos 60, como também